Sejam bem-vindos a mais um canal INAC. Hoje contamos com a participação de quatro especialistas para comentar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje comigo a minha colega doutora Vanessa Viduto, advogada especializada em direito previdenciário, sócia do escritório Geller e Viduto, mestre pela PUC de São Paulo e membro da comissão do Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Também comigo o Procurador de Justiça Roberto Liviano, presidente do INAC, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, articulista da Folha de São Paulo e do O Globo. Também comigo a doutora e cientista política Juliana Fratini, especialista em campanhas eleitorais e instituições públicas e conselheira da Abrapel. Também comigo, fechando o nosso quarteto, o doutor Welles Matias, pós-doutor pela Fundação Getúlio Vargas e AESP, doutor e mestre pela Universidade de Brasília, analista da Secretaria de Orçamento Federal e professor de pós-graduação no IBMEC. Fiquem conosco para uma análise completa da nossa agenda de combate à corrupção e interesse público. Bom dia, Vanessa, como vai você? Bom dia, Miné. Bom dia, ouvintes e telespectadores aqui do canal INAC, meus colegas de bancada. Agradeço sempre o convite, o honroso convite do nosso amigo também e colega Dr. Roberto Liviano. Cumprimento a todos que vão participar desse grande debate. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa com vocês. Bom dia, Roberto Liviano, como vai você? Bom dia, querido Minel. Uma honra, uma alegria estar aqui com você, com a querida Vanessa Viduto. Um abraço a ela, a querida Marta Geller, aos companheiros aqui de bancada. Eu quero aproveitar também a mandar um abraço para o nosso querido Fernando Mauro, da TV Com Brasil. Nosso programa está sendo veiculado na TV Com Brasil e o Fernando Mauro é um guerreiro, amigo, parceiro de longa jornada. Um abraço a você, Fernando Mauro, que nossa parceria sempre se estabeleça e prossiga por longa jornada. Muito bem, já vamos começar com os nossos, com os nossos temas. E hoje nós temos para repercutir vários temas de grande interesse. O primeiro tema que nós vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito da aplicação da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos novidades relevantes no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal concluiu a primeira etapa da perícia na tornozeleira eletrônica e o laudo aponta tentativa de violação usando um instrumento capaz de gerar calor. Na realidade, um instrumento de aplicação de solda. Além disso, Bolsonaro e outros condenados na trama golpista passaram ontem por uma audiência de custódia e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está prestes a confirmar, por unanimidade, a decisão de Alexandre de Moraes que determinou o início do cumprimento da pena. Como esses elementos reforçam o momento jurídico do caso, Roberto Liviano, e ainda o que você achou dessa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente, dizendo que estava curioso, né, para saber como funciona. E agora, com essa situação envolvendo a sua prisão preventiva junto à Polícia Federal em Brasília. A questão é a seguinte, Miné, nós precisamos trabalhar com fatos concretos, com situação objetiva, concreta, fática. E o ponto é o seguinte: o que é a tornozeleira eletrônica? É um instrumento de monitoramento que é utilizado pelo sistema de justiça, uma alternativa que o sistema de justiça tem à prisão, né? Foi concedido ao ex-presidente a possibilidade de estar em prisão domiciliar usando a tornozeleira. É um monitoramento à distância, remoto, com o uso da tornozeleira. Em 60 situações anteriores a esta, Miné, quando se tentou
violar a tornozeleira, esse tema, ao ser submetido ao Supremo Tribunal Federal, qual foi a decisão do Supremo? Em todas as situações, a decisão do Supremo foi revogar o benefício e determinar a prisão. Se em situações anteriores o Supremo decidiu revogar o benefício e decretar a prisão, não tinha outra alternativa senão decretar a prisão de Bolsonaro por uma questão de isonomia. Todos são iguais perante a lei. Se o Supremo decide assim em outros precedentes, tinha que agir da mesma maneira em relação a Bolsonaro. E no caso dele, Miné, havia um outro elemento fático, a vigília que foi convocada por seu filho com o objetivo nítido de afrontar o sistema de justiça. E uma vigília relacionada a um indivíduo que foi condenado por crimes contra a ordem democrática. Agora, eu queria salientar apenas mais um ponto no meu comentário, que é o seguinte: a sua defesa alega que isto teria ocorrido em razão de confusão mental, não é? Que teria ocorrido uma paranoia, que Bolsonaro estaria confuso em virtude de remédios, que, ou seja, além do problema físico que ele já tem relacionado à facada, que ele também estaria passando por problemas psiquiátricos, por problemas mentais. Então, aí eu queria fazer o seguinte comentário: se, como a defesa alega, ele está passando por confusão mental, a consequência que se extrai daí é que fica muito difícil para Bolsonaro continuar a exercer qualquer tipo de liderança política ao seu grupo, né? Nos termos daquilo que diz a sua defesa. Como é que Bolsonaro poderá liderar o PL, como é que Bolsonaro poderá liderar um grupo conservador sendo uma pessoa que tem confusão mental, uma pessoa que coloca um ferro de solda para desmontar uma tornozeleira, né? Fica muito difícil para ele ter qualquer tipo de futuro político. Esta é uma consequência muito grave. E o outro ponto que eu gostaria de observar também é o seguinte: o Brasil inteiro, imagino eu, imaginava uma grande comoção a partir do momento em que o senhor Bolsonaro fosse preso. Pessoas diziam que o país ia parar, que haveria comoção de caminhoneiros, que haveria greves, que pessoas iam parar de comer, que iam fazer greves de fome, que não iam mais beber água, que as pessoas iam ficar pelas ruas em transe, que nós teríamos grandes comoções. E eu ouvi gente falando de muitas coisas, Miné, mas não ocorreu absolutamente nada. A vida continuou exatamente igual, o que me parece um sinal inequívoco, Miné, de enfraquecimento e muito isolamento político. Eu não sei se isso está relacionado ao reposicionamento do presidente Donald Trump em relação às tarifas, se está relacionado a um reposicionamento em relação ao presidente Lula. O fato é que as reações à prisão de Bolsonaro foram bastante tímidas, foram bastante fracas por parte de pessoas que apoiam o ex-presidente, e a declaração da sua defesa de que ele sofre confusão mental torna muito difícil o futuro político do senhor Jair Bolsonaro. Como que alguém que tem problemas intestinais de facada e problemas psiquiátricos com remédios poderá ter algum futuro político ou liderar algum tipo de grupo político? É um futuro muito duvidoso para o senhor Jair Messias. Muito bem, Roberto. Primeiro, eu quero cumprimentar o Elis, que está conosco, e também a doutora, é, Juliana a Fratini, doutora aliás, Juliana Miné. Fatini, que está Vamos aqui, chamar a Juliana para que ouvir a está opinião dela comigo. sobre Como esse vai, tema. Juliana? Como Ela é vai, o Elis? especialista nesse tema. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Welles, Prazer todo eu, nosso. eu, eu vou passar mais um comentário a respeito desse tema. O Roberto Oliveira acabou de informar sobre essa questão do ex-presidente, sob a alegação de que não se encontrava bem das faculdades mentais, além da questão da doença em si, existe toda uma polêmica relacionada a isso. E tudo vem à tona exatamente quando da execução da pena, né?
da efetivação da prisão, que por enquanto é preventiva e que pode se tornar definitiva. Mas aí eu indago ainda mais uma questão. A defesa do general Heleno teria informado o juízo sobre a existência de uma outra enfermidade, me parece que mal de Alzheimer, né, que já teria o ex-ministro de informações e que teria e que teria isso prejudicado também, seria uma das alegações que poderia relaxar essa questão envolvendo a efetividade da prisão. Essas alegações você entende como próprias, e aí faço a mesma indagação que o Roberto fez, né? Quem não estava apto para poder exercer a função à época, como é que pode alegar que não está apto agora? Ou seja, já não estava apto na época, como é que está apto agora? Ou não apto desde agora, né? Gostaria que você fizesse esse comentário. Perfeito. Então, eu entendo isso como narrativas de perseguição política que estão sendo utilizadas e vão ser utilizadas. A gente vê isso recorrente em outros processos relacionados a condenações de políticos, que utilizam-se de mecanismos já prevendo uma situação de, logo na frente, solicitar relaxamento em- da sua prisão e etc. E foi muito bem colocado, né? Essa questão da escolha das pessoas certas nos lugares certos, isso precisa se passar, esse debate, né? E eu acho que, inclusive, é muito pertinente essa colocação. Em breve, acho que vamos falar sobre outros temas, né, das escolhas dos dirigentes. São dirigentes que tomam decisões para o país inteiro. E ter dirigentes capazes para a gestão e tomada de decisão é fundamental, né? Então, o Roberto colocou brilhantemente essa questão, né, da incapacidade de, mental na situação atual. Imagino que isso não nasceu agora, não nasce agora. Se de fato é verdade, com laudo comprovado, né, pergunto da situação em que houve um governante nessas condições tomando decisões super importantes para o país, né? E do ponto de vista, inclusive, internacional. Mas eu queria ressaltar um pouquinho essa importância desse momento, sabe? Eu acho que é um momento histórico para o país, né? Enfim, veja, eu sinto de alguma forma com essas decisões, né? Há uma sensação, acho que não para mim só, mas isso repercute, eu acho que para outros tantos, inclusive de alguma forma deve ser justificativa de não movimentos, da sensação do fim, né? Da intocabilidade de poderosos, né? Veja, é um momento histórico em que estão tendo generais indo para a cadeia. Isso nunca aconteceu. E eu imagino que esses generais, né, isso vai repercutir as Forças Armadas internamente uma reflexão. Se generais estão sendo presos por esses motivos, outros também deverão ser. Por que não? Quem sabe estamos vivendo um ponto de virada, né? E mesmo que seja poucos dias, anos, né, que não repercuta a pena como toda, é um momento histórico. E eu espero que isso sirva de uma proteção das instituições para a eternidade do país, né? Um país nosso, né, um histórico tão grande de golpes de Estado e de autoritarismo, que isso definitivamente seja banido da nossa história a partir de agora e que possamos viver momentos plenos de democracia e crescimento e progresso, né? Essa é a minha grande expectativa. O meu principal comentário que eu tenho sobre esse assunto de ressaltar a importância do momento que estamos vivendo. Obrigado aí pela. Muito bem, Emerson. Juliana, ainda sobre o mesmo tema, primeiro quero cumprimentá-la, né? Mas nós tivemos uma alegação por parte
senador Flávio Bolsonaro, de que, na verdade, existe toda uma politização na prisão do ex-presidente, né? E que, na verdade, ele convocou uma vigília, né? Uma vigília de orações, e que, portanto, essa vigília ela não resultaria em nenhum tipo de ameaça, entre outras coisas. Precisamos recordar que, quando da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também nós tivemos até um culto, né? Nós tivemos um culto católico à época, e nós tivemos várias vigílias e permanências na Polícia Federal, não na casa dele. Como é que você vê essa questão religiosa imiscuída com esse lado eleitoral, que é algo extremamente problemático quando nós misturamos religião, Estado e política? Oi, boa tarde a todos. Francisco, eu acredito que ele não vê assim, tá? Como problemático. Nós vemos como problemático porque nós somos formados para entender e processar que política e religião são duas coisas diferentes, que o Estado precisa ser laico. No entanto, a igreja é uma instituição muito forte, é uma instituição em que o mercado de votos ele é muito grande. Então, ele encontrou esse caminho por aí, pela igreja, né? Sobretudo pelos pentecostais. Então, não é um problema, isso aqui é um problema para nós, para ele é algo positivo. Até porque ele não tem apoio de elites intelectuais. Qual elite intelectual é a favor do Bolsonaro? Isso daí não existe, não existe, né? No máximo, se houver algum tipo de elite intelectual que diga ser a favor do Bolsonaro, na verdade não é a favor do Bolsonaro, é contra o Lula. Aí é outra coisa. Então, na verdade, essas lideranças carismáticas, elas precisam de estruturação institucional, de várias instituições que acabem as apoiando e dando musculatura para permanecer no próprio governo. A igreja foi uma das instituições que o Bolsonaro encontrou. Por isso que ele segue nessa direção. Eu acredito que seja isso. Muito bem, Juliana. Vanessa, ainda dentro desse tema, fechando esse tema, para nós podermos falar também um pouco a respeito de questões de ordem previdenciária, como é que você entendeu essa prisão e o significado dela para a sociedade brasileira? Eu vejo bastante como o Vélez trouxe aqui. Eu acho que ela é de uma importância pedagógica é, enorme para o nosso país, enorme, enorme, enorme. Pessoas, peixes graúdos, pessoas poderosas sendo processadas e presas por cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu penso que, assim, sobre o aspecto pedagógico, as pessoas falam, ah, mas não vai ficar muito tempo preso, será que... Talvez não fiquem, talvez não fiquem, mas eu penso que, pedagogicamente, é importantíssimo esse momento que a gente está vivendo e vai, de fato, servir como exemplo e que os próximos que pensem, né, em situações como essa, repensem. E eu lembrei aqui rapidamente, falando desse assunto da mistura da religião com a política, de um líder religioso que nessa vigília tomou o microfone e corajosamente relembrou os 700 mil mortos da pandemia, né, capitaneados aí indiretamente pelo o ex-presidente que hoje está preso, que fez pouco caso das pessoas que, inclusive, estavam morrendo e trabalhou contra a vacina e tudo que ele pôde fazer contra as pessoas que se adoentaram na ocasião, ele fez. Então eu lembrei bastante desse líder, desse corajoso líder religioso que pegou o microfone e essa imagem viralizou, né, e comentou 700 mil mortos da pandemia em homenagem ao ex-presidente. É isso.
Muito bem. Vanessa, eu vou Ô, aproveitar que Francisco, você... eu posso fazer uma Pode sim, pergunta Juliana. aqui? Pode sim. Pergunta. Mas eu não discordo do que foi dito aqui, tá? Mas, assim, isso importa para ele ou importa para nós? Importa para nós. Para ele Sem não dúvida. importa. Essa é a questão. Existe um mercado de votos. É isso que eu tenho falado, assim, quando eu converso com as pessoas. Você está no mercado de votos, você precisa daquele voto. Não interessa como é que você vai conquistar. O importante é você conquistar o voto para você chegar lá, entendeu? Então, a turma aí já bolsonarista, a turma aí eclesiástica dessa parte pentecostal, a maioria não está nem aí. Porque a gente está falando, não quer nem saber. Ela quer o capitão, ela quer o seu representante carismático e vai nessa. Aí, assim, eu vejo como responsabilidade do outro lado, né, daqueles que estão preocupados, que é o nosso caso aqui, de fazer uma comunicação mais assertiva com esses núcleos eclesiásticos, entendeu? E a gente não faz, não faz. E por que não faz? Porque previamente nós já separamos o Estado da Igreja. Nós já temos a ideia de laico de saída na cabeça, né? Então a gente já descarta assim o mercado de votos, entendeu? Da igreja. Mas ele é importante, o Bolsonaro pegou aí. Juliana, deixa eu aproveitar que você levantou esse tema novamente. Eu lembrei da história da Turquia. A Turquia teve uma revolução muito séria no que diz respeito à separação entre Estado e teocracia, entre Estado e religião. E, posteriormente, e isso foi tão sério que Uhum. alterou-se a Constituição para que a Constituição fosse laica, e, posteriormente, agora, recentemente, nós temos de novo uma aproximação do chamado Estado teocrático, né? Nós corremos o risco de enfrentarmos um Estado pentecostal, já que nós temos um crescimento das religiões evangélicas, cristãs, isso atuando no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eu acredito que sim, são instituições muito poderosas, não apenas as pentecostais, né? Porque elas são mais modernas, contemporâneas no Ocidente. Mas acredito que sim, são guiados por valores, por crenças, até milenares, né? Muitas se baseiam em processos bíblicos aí milenares, de estruturação de família, de estruturação de vida, de conhecimento, de lar. Acredito sim. Por que não iriam? A pergunta que a gente tem que fazer são instituições tão poderosas, com valores tão consolidados, por que não iriam para a disputa de poder político? Querem sim a disputa de poder político, atuam sim no mundo econômico. E o que você está falando aí a respeito da Turquia, pelo regime do Erdogan, acredito, né? Você está falando que foi esse o ponto de virada, certo? Sim. Nós temos aqui no Brasil, eu não sei se você conhece mais a fundo, Mustafa Goep, não sei nem pronunciar o nome dele, que é muito difícil. O Mustafa, o correlacionado com o Mustafa, esqueci, que é até meu amigo lá da PUC, né, que está na PUC. Gente, essas pessoas saíram de lá da Turquia meio que fugidas aqui para o Brasil para reconstruir a própria vida. É, esse outro colega, ele teve que fazer Uber para sobreviver, né? Um homem assim, de uma integridade, de uma educação, de um status social turco, que teve que sair fugido em decorrência dessa tirania também, né? Religiosa e de valores.
Então, eu vejo com um mundo de ponta cabeça. Porém, como o meu perfil pessoal é de uma pessoa mais combativa, eu acho que o problema, se o problema existe, a gente tem que solucionar. Então, assim, tá, tem um mercado de votos que é de evangélicos, tem um mercado de votos que é cristão. Eu não vou brigar com esse mercado de votos. Eu vou pegar esse voto. Eu quero esse voto. A gente tem que realinhar e readequar a narrativa para pegar esse voto. A hora que você conquistou, que você tem o poder na mão, aí você faz as mudanças que você quer fazer. Mas antes, não. Não adianta brigar, porque é dar de graça para o Muito. opositor. Eu vou aproveitar que a Vanessa estava falando. E, Vanessa, nós tivemos aí duas novidades na área previdenciária. Uma que foi o reconhecimento de capacidade por burnout e outra aposentadoria especial para dentista devido à exposição de agentes biológicos. Eu queria que você brevemente contasse para a gente sobre essas novidades e o impacto disso no direito previdenciário geral. Bom, vamos lá, né? Mudando um pouquinho de assunto, trazendo aqui para o assunto previdenciário, que também é tão relevante, né, para o público. É, a gente tem duas decisões importantíssimas, uma delas que reconhece o direito a um benefício por incapacidade para uma segurada que foi acometida de burnout, né? E o burnout, o que que é o burnout? O burnout é um esgotamento físico e emocional, um colapso físico e emocional relacionado ao trabalho. E, né, esse fenômeno do burnout há muito tempo, que já obviamente acontece com os trabalhadores, mas nos últimos anos, especificamente a partir de 2022, ele ganhou uma importância muito grande porque a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente que o burnout é uma doença ocupacional. Porque até então, o trabalhador que sofria burnout, que tinha um estresse relacionado com o trabalho, ele sofria extremamente para conseguir comprovar, não só perante o INSS, mas também quando ele tinha que buscar um provimento no Poder Judiciário para comprovar que aquele estresse que ele estava sofrendo relacionado ao trabalho, diagnosticado como burnout, era uma doença ocupacional. Então, em 2022, a OMS vem e reconhece oficialmente o burnout como uma doença ocupacional. A Uhum. norma regulamentadora 17, que é uma norma cogente, direcionada aos empregadores e trata ali dos cuidados do ambiente de trabalho, que sempre se preocupou com a parte ergonômica, física. Também, a partir de 2022, introduz os riscos psicossociais como algo a ser protegido pelo empregador no ambiente de trabalho. E quais são as consequências jurídicas disso para o trabalhador, né? Quando o trabalhador tem reconhecido, diagnosticado o burnout, ele vai se afastar e ele vai ter direito a um benefício por esse afastamento, quando ele é superior a 15 dias, não só um benefício por incapacidade temporária, mas ele vai ter a caracterização de um benefício acidentário. O que que significa isso? O reconhecimento do nexo desse afastamento com o trabalho vai dar direito ao pagamento do fundo de garantia enquanto ele estiver afastado. Ele vai ter uma estabilidade de 12 meses quando ele tem alta para retornar, ou seja, nos 12 meses subsequentes, ele não pode ser demitido. E se ele comprovar que esse burnout que ele sofreu foi em razão de negligência, ou a própria imprudência do empregador no ambiente de trabalho, ele tem direito também a ter uma reparação moral e material Uhum. pelos danos que ele sofreu em razão do burnout, que é a responsabilização civil do empregador. Então, o burnout é uma doença que ela não é nova, mas ela ganhou uma roupagem e um reconhecimento muito importante hoje para o empregado. E ela foi colocada na legislação, com um holofote importante para que os empregadores comecem e instituam e se preocupem com a saúde mental dos seus empregados. Então, essa decisão judicial, ela, primeiro, ela mostra que esse segurado teve que ir para a justiça, porque o INSS não reconheceu a incapacidade em função do burnout. E essa decisão judicial, ela não só traz o direito ao afastamento, mas esse afastamento com todas essas consequências extremamente importantes.
E a respeito do outro tema que você trouxe aqui, que é a aposentadoria especial para o dentista, também é uma decisão judicial que ela mostra o seguinte: o que que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é uma aposentadoria diferenciada, com um tratamento diferenciado dado pelo legislador, que reconhece que aquele trabalhador que trabalhou com alguma condição nociva à sua saúde, ele vai ter direito a uma aposentadoria com um período menor. Ou seja, ele vai poder sair do mercado de trabalho com um período menor que o trabalhador comum, justamente porque ele está exposto durante toda a sua jornada a condições insalubres, perigosas, penosas, enfim. Essa decisão reconheceu o direito de um dentista à aposentadoria especial. E, nesse caso, ganha especial relevância porque até bem pouco tempo atrás, os trabalhadores autônomos que não tinham um vínculo empregatício também tinham muita dificuldade de ter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. E a Justiça também já pacificou, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, através de um tema, pacificou o entendimento no sentido de que o trabalhador autônomo, ou seja, um dentista, um eletricista, um médico, ou qualquer outro trabalhador que não trabalhe com carteira assinada, tem sim direito ao reconhecimento do tempo especial e da aposentadoria especial, desde que ele comprove que a sua atividade era uma atividade especial. Então, ele pode fazer uso do seu sindicato para a emissão de um documento chamado PPP, que é o perfil profiográfico previdenciário, que vai comprovar suas atividades especiais, ou ele pode contratar um engenheiro de segurança do trabalho para que esse engenheiro faça o PPP e a LTCAT, essa documentação hábil para o reconhecimento da atividade especial, e a Justiça, então, já pacificou o direito desses empregados, desses trabalhadores, também autônomos, como no caso aqui do dentista, à aposentadoria especial. E só lembrando que, com a reforma previdenciária no final de 2019, a aposentadoria especial, ela teve as regras endurecidas, né? Até novembro de 2019, você não precisava ter idade mínima para se aposentar na aposentadoria especial. Você bastava ter os 25 anos de atividade especial, você se aposentava com 100% da média da sua remuneração. A partir de novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, a aposentadoria especial ainda existe, mas agora é necessário conjugar a idade, 60 anos, com os 25 anos de atividade especial. Então, as pessoas buscam bastante hoje em dia comprovarem o tempo de atividade especial antes da reforma, porque a Constituição Federal garante o direito adquirido. Se você conseguir comprovar os 25 anos de atividade especial antes da reforma, você vai ter direito, então, à aposentadoria exatamente nas regras anteriores à reforma, com 100% da sua remuneração e sem a necessidade de implementar a idade. Então, são duas decisões bastante importantes que mostram, né, que o judiciário acolhe o direito e a evolução do direito previdenciário e protege o trabalhador em situações que verdadeiramente eles precisam do amparo. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, pelo presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma escolha que contrariou parte expressiva da própria Corte, também lideranças do Senado, como o Davi Alcolumbre, a indicação ocorre em um contexto de pressões por diversidade e se dá justamente no Dia da Consciência Negra, que gerou ainda críticas adicionais pela não indicação de um candidato negro. Welles, como interpretar essa decisão e seus efeitos políticos e institucionais, ainda ciente que o, o nosso Jorge Messias tentou fazer contato com os senadores e na última terça-feira teve dificuldades, inclusive, de ser atendido por vários deles da casa. Excelente, né? Excelente questão. Primeiramente, eu queria ressaltar assim, que, do ponto de vista do currículo de Messias, é um excepcional currículo, enfim. Ele é servidor já há muito tempo da AGU, tem feito um trabalho de liderança na AGU, muito elogiado pelos servidores da própria instituição. Então, assim, isso eu acho que é um ponto de partida importante. Mas, sem dúvida alguma, a gente, nessa situação, é inevitável a gente olhar o contraditório, né?
e tem críticas bem complexas aí para serem postas. A primeira dela, acho que a gente já debateu até em um outro programa, se deve à regra do jogo. No meu entendimento, essa regra ela precisa ser mudada. Indicações políticas para cargos de ministro do STF, STJ e TCU, não, no meu entendimento, é um péssimo processo, um péssimo início. E a gente precisa discutir, debater isso. Existem vários estudos científicos indicando, por exemplo, processos de eleição para definição desses cargos magistrais, vamos dizer assim, das Supremas Cortes. Eu não sou especialista, estudioso sobre o tema. É claro que precisa ter critérios para se candidatar. Há todo um debate muito forte com relação a isso, mas sem dúvida nenhuma, a não utilização desses critérios, a manutenção da situação como está, o status quo, gera uma série de situações minimamente questionáveis, né? Por exemplo, a questão do risco da instrumentalização da corte. Já não é de hoje que a gente vê indicações, inclusive com menções do tipo, eu vou indicar alguém, né, que tome cerveja comigo. Enfim, é algo absurdo. Essa é boa, hein? Indicar alguém que toma cerveja com você é muito boa. Então, mas já aconteceu de uma fala de um Tô presidente brincando. que disse isso. E a gente vê Uhum. como que esses temas são tratados do ponto de vista Uhum. institucional. E isso é muito temerário, no meu entendimento. Outra situação com relação a essa indicação é uma sombra do episódio de 2016, né, que houve ali uma denúncia, né, de uma pretensão, né, de uma nomeação de um ex-presidente para ministro no intuito de blindagem, né, vamos dizer assim, política e jurídica, né, que naquele momento houve até uma decisão do Supremo contrária à nomeação desse ex-presidente. Então é uma situação também que se coloca em jogo o questionamento com relação a essa indicação. Enfim, é, esse é o ponto que se coloca e que se a gente vê, e não é, veja, é importante ressaltar, a regra do jogo, ela permite, no meu entendimento, né? Enfim, não sou jurista também, mas o que a gente precisa tratar no debate e como sociedade e é algo, no meu entendimento, premente, é a alteração dessa regra de jogo o quanto antes, né, para que seja evitado isso, né? E não falo especificamente somente, né, a questão do Supremo, né? Existem outras situações que perpassam os tribunais de contas. É algo temerário que a gente vê, por exemplo, esposas ou maridos que são indicados para os tribunais como ministros de governadores, e isso, ou amigos, pessoas próximas, isso também é extremamente temerário. Quem vai julgar as contas depois desse governo ou de outros que virão, é, pode ter uma proximidade jurídica e aí o critério de lealdade depois no julgamento, em vez do critério técnico ser sobreposto. O que se espera, enfim, pelo currículo e pela pessoa do Messias é que ele, a partir do momento de que for aprovado, e se for aprovado, porque ainda está, né, para ser, que ele passa a ter uma independência e o conteúdo técnico dele sobrepõe. Essa é a grande expectativa. Mas a garantia para que isso ocorra, no meu entendimento, perpassa na mudança da regra do jogo. É isso aí, Muito obrigado. bem, Welles. Eu vou passar agora a pimenta para o Roberto, né? Porque o Messias será sabatinado pelo Senado e certamente ele terá que responder exatamente essa pergunta que você formulou. Roberto, o Messias talvez seja sabatinado a pedido do atual presidente, ou a pedido do partido do atual presidente, ele dará algum tipo de decisão ou interpretará a legislação de uma maneira que favoreça mais um lado do que o outro. Roberto, você tem a palavra e ainda com essas considerações.
É, o Vélez diz que o Messias tem uma folha de serviços prestados na AGU. Eu tenho respeito pelo Jorge Messias, eu acho que ele faz um bom trabalho na AGU, e ele é uma pessoa da confiança do presidente Lula. Isso não se questiona. Mas será que isso é suficiente para esta pessoa se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal? A Constituição fala em notável saber jurídico. O que seria notável saber jurídico? A verdade é que, se nós pararmos para pensar, a interpretação disto ela é, ela pode ser elástica, né? Eu acho que Celso de Mello foi alguém que mereceu ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello foi um vulto do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que Aires Brito mereceu ser ministro do Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvida. Eu vou ficar nestes dois exemplos, que eu acho que são dois bons exemplos de pessoas que ostentaram notável saber jurídico. Agora, será que Jorge Messias preenche este requisito? Eu tenho a impressão que as pessoas estão preocupadas porque fica a impressão: primeiro, Lula escolheu seu advogado particular. Depois, Lula escolheu seu braço direito no Ministério da Justiça, o Flávio Dino, que, aliás, é um homem muito preparado. Flávio Dino foi magistrado por 16 anos, presidiu a AJUF, depois ele foi governador do Maranhão por 2 mandatos, foi senador. Não se discute que Flávio Dino é um homem é, com grande é, experiência na esfera pública. Indiscutivelmente, o Flávio Dino é um grande homem, um professor de direito há décadas. Eu admiro muito o Flávio Dino, mas ele é um homem da confiança do presidente. E agora, o Jorge Messias, o famoso Bessias, né, nas palavras da ex-presidente Dilma, fica a impressão de que Lula está escolhendo alguém da sua confiança, né? Como se está escalando alguém da sua confiança, alguém leal a si, né? Não é, do ponto de vista republicano, não é a solução ideal pensando na prevalência do interesse público, né? Então, eu penso que nós, na direção de consolidarmos os princípios republicanos, a prevalência do interesse público, nós precisamos caminhar de uma outra maneira, né? Nós precisamos pensar na ideia de ter mandatos para os ministros do Supremo, nós precisamos ouvir mais instituições para fazer essa escolha. Na Alemanha, o ministro da Suprema Corte tem mandato de 10 anos. Eu acho que nós precisamos pensar na ideia, inclusive, de formar uma lista sêxtupla a ser submetida ao presidente, ouvindo as instituições, ouvindo a OAB, ouvindo o Ministério Público, a magistratura, a defensoria, a academia, e aí o presidente toma a sua decisão e ter uma verdadeira sabatina, porque hoje nós não temos verdadeira sabatina, né? Ou seja, eu acho que é uma situação delicada e acho que a escolha que o presidente Lula fez é uma escolha muito delicada e ele terá problemas. Terá problemas, haja visto o que ocorreu com Paulo Gonet na sua recondução, que por uma estreitíssima margem foi confirmado. Então, eu penso que o caso de Jorge Messias, com muito respeito a Jorge Messias, um homem íntegro, um homem correto, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem experiência na AGU, isso não se discute. É um homem honrado, Jorge Messias. Não discuto a honradez dele, não discuto a integridade de Jorge Messias. É um homem correto, né? Mas é que o contexto todo ele está sendo levado a este cargo pelo grau de lealdade ao partido e ao presidente Lula, né? Do ponto de vista do interesse da sociedade, fica a impressão de que este não é um bom passo, né? Outro tipo de pessoa deveria ser escolhida. Eu, aliás, se fosse o presidente da República, se tivesse a caneta, eu indicaria uma mulher negra, né? Porque é muito ruim termos apenas uma mulher no Supremo Tribunal Federal e não termos uma figura negra, não é? Do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista da diversidade, eu acho que o presidente deveria ter indicado uma mulher negra. É a minha opinião. Juliana, ainda sobre esse tema,
Hum, Nós, quando falamos sobre magistrados, membros do Ministério Público, uhum. nós falamos sempre sobre a classificação de agentes políticos, tá? Porque, na realidade, a sua atuação, em que pese ser jurídica, e o caso do Messias, ele possui notório saber jurídico, né? Mas a questão é o seguinte: nós estamos conversando e falando, desmistificando a figura do Hum. agente político, tá? Nós tivemos uma experiência recente do México, que elegeu para sua Suprema Corte um representante dos povos originários, né? E aí eu dizia, afinal de contas, seria melhor que nós votássemos nesses agentes políticos com é, notório saber jurídico, ou fica melhor essa proposta que o Roberto apresentou de uma indicação por parte da sociedade como um todo, dos setores mais importantes, e decisão final da presidência Agente político que você quer dizer é para o judiciário, certo? para o Para judiciário. o judiciário. Então, eu acredito que isso demonstra que a proposta governamental ela não aconteceu, a frente ampla não aconteceu. Quando o governo se lança na candidatura anterior, ele propõe exatamente o que o Roberto está falando, exatamente o que a Vanessa falou, exatamente o que o Elis falou, que vocês todos falaram, não aconteceu, esse é o ponto, né? Diante disso, o que eu acredito que seja uma demanda legítima é começar a propor ministro do Supremo por votação, por escolha social, não por direcionamento político. Agora, no modo como está, no contexto como está, eu acho muito normal, muito razoável, tá? Pelo contexto, tá? Não estou dizendo que eu concordo, mas eu acho normal que o Lula escolha o Messias. Ele não iria escolher o Pacheco, tá? Todo mundo muito bravo porque ele não escolheu o Pacheco. É, por que ele também não escolhe o Pacheco, além da lealdade com o Messias, né? Aliás, um Messias para chamar de seu, né? Já não tinha um Messias lá na direita, agora tem um Messias na esquerda. Então, por que ele não escolhe o Pacheco? Porque ele está tentando negociar Minas Gerais. Minas Gerais é um dos colégios eleitorais mais fortes do Brasil, com mais sustentação. Não tem candidato de esquerda em Minas Gerais. O Lula quer o Pacheco lá em Minas Gerais, para enfrentar o Zema, para enfrentar o Nicolas. O nome mais vigoroso hoje é lá, o Pacheco, né? Que ele é que supostamente deveria ser o escolhido, né? Dentro do sistema atual, da perspectiva atual. Ela não vai fazer, ele quer o Pacheco lá. E nesse sentido, de novo, porque eu penso no mercado de votos, o Lula está certo também em ter tomado essa decisão. Agora, para o Pacheco também é uma coisa horrorosa, porque entre ser ministro do Supremo ad infinito e ter que disputar a eleição a cada pleito para se manter no poder, é bem melhor ser ministro do Supremo. Tá todo mundo bravo. Ninguém pegou a fatia do bolo que queria, esse é o ponto. E a frente ampla não se realizou. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de tema, e eu vou passar também essa questão para a doutora Vanessa, tá? Nós tivemos uma semana e meia com muito problema, com muita questão de corrupção, com várias operações da Polícia Federal envolvendo vários bilhões recuperados, alguns, muitos dirigentes presos, operação junto a refinarias, operações junto a instituições sonegadoras de impostos, relacionadas ao medicamento Monjaro, entre outras coisas.
Mas eu vou destacar a prisão de Daniel Vorcaro, que ocorreu no momento em que o banqueiro embarcava para Malta, em um de seus jatos particulares, de 200 milhões. A venda do Banco Master para o consórcio liberado pelo grupo Fictor em investidores árabes prometia injetar 3 bilhões. Tá? Só que se descobriu que, na realidade, nós temos um descompasso financeiro relacionado ao Banco Master que supera mais do que 12 bilhões. Alguns dizem, inclusive, talvez 40 bilhões relacionados a títulos de crédito fraudulentos. Questão que envolveu tamanha gravidade e levou à liquidação do banco, liquidação extrajudicial, inclusive com consequências relacionadas ao Banco Regional de Brasília, entre outras coisas. E aí eu faço o seguinte questionamento, ainda de volta com a Juliana, né? Todas essas questões envolvendo operações anticorrupção, me parecem que elas estão sendo realizadas sempre nos governos de esquerda, né? Muitas vezes até os governos de esquerda são os protagonistas dessas questões envolvendo Operação Lava Jato, entre outros questionamentos. Mas, novamente, nós tivemos operações da Polícia Federal relacionadas ao setor de petróleo, ao setor financeiro, misturado com crime organizado, de uma forma, assim, acredito que até meio sem controle. Tá? Isso é bom sinal ou isso é mau sinal? É mau sinal porque a sociedade está absolutamente corrompida ou nós estamos aprendendo a ir atrás desses prejuízos? Olha, eu não acredito que faça uma diferença por ser um governo de esquerda, tá? Eu não sou crédula mesmo em relação a isso. Na verdade, eu gostaria de até escutar mais a Vanessa, que é especialista na questão dos aposentados, né, dos pensionistas e tal, porque para mim é tudo tão absurdo, politicamente falando, porque eu queria entender melhor, porque assim, é a fraude do INSS, o governo está tentando blindar, entendeu, Francisco? Tudo bem, a PF foi em cima, mas está tentando blindar. Não existe um posicionamento claro a respeito do que está sendo feito. Então, já lascou-se ali com os velhinhos, aposentados, tá? Aí tem essa história do Master também. Gente, o quanto de cidades que investiu em títulos e pensão para os aposentados por via do Master, danou com os velhinhos de novo. E Estado estamos do Rio todos de nós aqui Janeiro, ficando velhinhos, não a é? Previdência do Estado do Rio de Janeiro está comprometidíssima com um investimento Exatamente. bilionário aí no Banco Master. É E quando um muito banco desse sério isso. lança títulos, né, É, a taxas completamente diferenciadas em relação a todo o mercado, né, taxas prometendo 12%, 14%, quando os juros no ano tá 4, 5%. uhum. Como é que um estado coloca a previdência, né, dos seus Ô, Vanessa, como servidores? é que o Estado elege o Cabral 200 vezes e solta? Isso daí, olha, a gente está num mundo paralelo, entendeu? A gente busca racionalidade nos fatos, mas a grande realidade é que os fatos não são racionais, né? Racionais somos aqui, a gente conversando aqui para tentar entender. Mas é um mais maluco que o outro, essa é a conclusão que eu tenho. E eu não sei o que vai, de fato, acontecer com a questão previdenciária. Por isso, ó, até eu acho, Vanessa, quanto mais conteúdo você produzir sobre isso, até nos seus veículos pessoais, eu acho que é melhor, porque a gente tem uma taxa de envelhecimento que é maior e não tem plano nenhum. Não tem plano, é problema com o INSS, é problema com o Master, é problema com isso, com aquilo, da aposentadoria.
Eu não sei, eu como cientista política eu não tenho resposta para isso. Só percebo que está errado. Eu queria só fazer uma partezinha em relação às fraudes do INSS, o que que eu concluo, né? As prisões mais recentes de ex-ministro, na verdade, elas só ilustram o que lá no início, quando essas fraudes foram aí divulgadas, apontavam que tinha gente muito grande por trás, porque não é possível que há mais de 5 anos diversas instituições e associações e sindicatos, né, conseguem acessar os benefícios dos velhinhos e fazer empréstimo consignado fraudulento sem que ninguém lá em cima saiba o que está acontecendo. Isso acontecendo repetidamente. E nós aqui, profissionais operadores do direito, recebíamos corriqueiramente informações e queixas de clientes. Doutora, estão descontando o valor do meu benefício aqui que eu não sei o que que é. Quer dizer, as prisões recentes mostraram que tinha gente, sim, da cúpula do governo envolvida nessas fraudes absurdas, né? E assim, por um lado é muito triste, mas por outro também a gente vê que a polícia está trabalhando, está com autonomia para trabalhar, está com autonomia para investigar e chegou em quem tem que chegar. Então vamos ter esperança e acreditar. Por enquanto, o dono do Banco Master está preso, foi preso ali tentando fugir do Brasil. Isso mostra que a polícia trabalhou, fez o seu papel, os mandados de prisão foram expedidos, enfim. Mas é claro que essa fraude do Banco Master não começou agora. E como é que os fundos de pensão de estados como Rio de Janeiro, Amapá, colocam milhões num banco desse porte, desse tamanho, emitindo títulos duvidosos, né? Lançando títulos duvidosos no mercado com taxas completamente fantasiosas, né? Quer dizer, ninguém se questionou por que está prometendo uma correção dessa, enquanto todos os outros bancos não conseguem prometer isso. E aí você vai colocar um dinheiro dos aposentados. É um verdadeiro absurdo. Agora, eu penso que o governador tem que ser responsabilizado, os governadores, né? Quem autorizou, quem assinou, quem participou tem que ser responsabilizado. Não sei se vai conseguir recompor, porque o dinheiro é muito grande, né? É o dinheiro perdido, né? O FGC não vai dar conta de proteger. O FGC tem um limite até 250 mil. Agora, esses fundos de pensão que colocaram dinheiro no Master, sinceramente, acredito que esses governadores, esses agentes públicos têm que ser responsabilizados. Mas não vai resolver o problema, infelizmente. Tudo bem, Vanessa. Eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta meteórica para o Roberto, que tem um poder de síntese maravilhoso. A Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção por 370 votos a favor e 110 contra. Estamos falando sobre corrupção, corrupção de todos os lados, política misturada com facção, facção misturada com política, corrupção, corrupção e corrupção. Roberto, essa lei antifacção vai melhorar um pouco essas coisas? Eu tenho muitas dúvidas, Miné, sobre esse projeto. Eu acho que a forma toda como isso se deu não foi uma forma positiva. Primeiro que nós tivemos aí 6 versões deste projeto. Nós estamos numa guerra contra o crime em São Paulo, e aí o secretário da Segurança Pública abandona o posto de secretário para voltar a ser deputado. Em minutos, ele vira relator deste projeto, uma manobra toda muito estranha. Aí, na primeira versão, ele propõe o enfraquecimento do Ministério Público, o amesquinhamento da Polícia Federal, umas histórias estranhas em relação à tipificação do crime, do terrorismo, competência estadual, depois foi retrocedendo. Essa coisa essas oscilações, essa falta de firmeza por parte de alguém que até outro dia foi secretário de Segurança Pública, não cai bem, né? Imaginava-se que houvesse outro tipo de postura por alguém desta envergadura, né? Ao final, muita coisa foi ajustada, existem pontos positivos, mas também muita coisa ficou faltando, né? O relator escolhido no Senado é excelente. Um dos melhores senadores que nós temos é o senador Alessandro Vieira, com muita experiência neste âmbito. Tomara que haja melhoras, tomara que haja lapidações.
mas eu acho que não houve um bom encaminhamento, acho que a coisa foi muito oportunista do ponto de vista político. Tomara que haja uma melhora disso no âmbito do Senado. Eu quero aproveitar, chegamos ao nosso final. Eu quero aproveitar para saudar e agradecer ao doutor Welles Matias, à doutora Juliana Fratini, à minha colega doutora Vanessa Viduto e ao meu colega Roberto Liviano, um programa maravilhoso. E aqui convidar os nossos ouvintes e internautas a seguir o nosso canal INAC e também assistir os nossos programas no YouTube e através da Rádio 365. Próxima quinta-feira, eu, Francisco Miné, e mais os meus convidados estaremos novamente para conversar sobre esses temas cada vez mais interessantes. Um grande abraço a todos.